O interessante é que quando eu ganhei o cargo, né, que eu queria muito, muito mesmo esse cargo, eu ganhei num dia, assumi no outro eu sofri um acidente. Fiquei 5 meses afastada, mas chorando todos os dias, porque eu queria estar ali. Voltei a trabalhar, fiquei os 7 anos. Nesses 7 anos eu me senti numa depressão profunda, a gente pode dizer assim, porque daí veio as ansiedades, veio as crises de acordar de madrugada sem poder respirar, né? Decidi que não era mais meu período de ficar ali. Só que eu, decidindo isso, né, eu não aceitava pedir para sair, porque eu gostava muito de lá. E aí Deus, ele pegou e falou assim: é o teu tempo, então tu vai sair. E eu não aceitava. Então o que aconteceu? Eu sofri outro acidente. Capotei o carro, né? 3, 4 vezes mais ou menos. E naquele dia eu decidi que eu ia sair. Que a minha mentalidade já não estava mais suportando, né? O trabalhar, o cuidar de filho, o cuidar de marido, muita pressão, casa, né, em si. Então eu falei, não, vou sair. Um dia eu cheguei lá e falei, hoje é o dia, né? Pedi demissão, chorando, pedi muito assim, né, para Deus me iluminar, porque eu sabia que não era mais para mim estar ali. Então pedi demissão. Falei, vou cuidar de casa. Aí cheguei para fazer faxina, fiquei um tempo ali fazendo, acho que uns 3, 4 meses mais ou menos. Num dia de manhã, eu lá encostada na pia, conversando com ela, falando um pouquinho com a Bel, ela falou, Nick, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu tô desesperada, foi assim que eu falei, Nick, eu tô desesperada, eu tava quase chorando. Eu preciso que alguém me ajude em tudo e que me diga principalmente não. E eu falei, Ela assim, mas eu não vou conseguir, Nick, pagar tudo que tu já tá recebendo. Eu falei, não, eu acredito na empresa. E se eu poder crescer junto com a empresa e o principal, eu poder te falar tudo o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Por quê? Porque eu queria ter mentalidade para continuar a minha jornada. Então, eu queria poder falar para as pessoas, já que antes eu era muito podada, né? E não poder nada, por ser uma empresa muito grande e ter os cortes em si. Então eu falei para ela, eu quero poder te falar o que eu posso e o que eu não posso, o que eu gosto e o que eu não gosto de estar fazendo, né? E aí ela falou, então tá, fechou, vamos lá. Começa amanhã? E eu falei, eu acredito na empresa, eu quero que a empresa cresça, eu vejo que a empresa ela tem um potencial muito grande para estar crescendo, e realmente ela tem, e hoje a gente está crescendo, né? Estamos crescendo bastante. Então eu quero estar junto nessa, eu quero ter todos os desafios que a gente pode enfrentar aí pela frente. E isso está acontecendo. E eu lembro o primeiro não que tu me disse depois desse processo aí, tá? Eu lembro. Eu sei que eu já estava com a agenda cheia, tinha um cliente precisando de um encaixe, e tu pegou a minha agenda e disse, não, tu tá sobrecarregada. Aqui tu reservou para arrumar aula assim, 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 tu não vai fazer esse atendimento aqui hoje. Tu vai fazer amanhã, então, o horário, pode deixar que eu converse com o cliente e remanejo a necessidade dele. E esse foi o primeiro não que tu disse para mim. Depois tem mais alguns. Não, esse foi o primeiro. E eu lembro do primeiro porque foi a primeira vez que ela fez uma coisa que eu tinha pedido para ela fazer, porque ninguém me dizia não. Porque eu sempre fui muito metidinha, muito chatinha, né? Mentira, não sou não. Mas eu sempre fui muito proativa, eu sempre queria resolver as coisas, era sempre eu falava sempre eu, né? E a primeira vez que eu escutei o não foi um baque, porque ela falou uma coisa que a gente tinha combinado que era a função dela, era dizer não, principalmente, né? Quando ela me disse aquele não, eu disse assim, esse negócio vai dar certo. Porque ela realmente me disse não, e eu ouvi, eu obedeci o não. Aquele querido matar, eu acho, queria, né? Eu queria fazer. Mas esse não, ele foi muito importante, porque daí ali eu vi que ia dar certo. Que realmente tu fez o que me falasse que tu queria fazer, né? Que era ter essa liberdade de dizer não, né? Sim. Não, Bel, não vai por esse caminho. Tu vai ficar doente. Desde lá a gente trabalha muito essa cultura da empresa, né? De olhar para o outro, sentir quando o outro tá sobrecarregado, direcionar, dizer, não, tu tá sobrecarregada, vai respirar. Para um pouquinho, faz uma pausa. Não. Pode dizer não. E é aquela história até que a Dani comentou, né? Dizer mais o não pro outro quando esse não seria para ti. Então, se eu tiver que dizer um não para mim para dar um sim pro outro, eu não dou o sim pro outro, né? Então,
essa foi a parte mais difícil, eu acho, de implementar em toda a nossa equipe durante esse processo, porque era todo mundo muito proativo, querendo resolver muito o problema do outro, solucionar o problema do outro, só que a gente acabava se anulando e adoecendo. Então, eu acho que um dos pontos fortes da nossa empresa hoje, dentro de cultura, é a gente priorizar a nossa saúde para que a gente esteja com saúde mental e física para dar suporte para o nosso cliente de uma forma mais eficaz, né? Isso. Então, primeiro eu, né? Isso a gente valoriza muito. E não é egocentrismo ou egoísmo, é simplesmente saber que se eu estiver doente, se eu não tiver condições, eu não posso oferecer o melhor para o outro. Então... E a nossa cultura é oferecer o melhor para o outro, né? Exato. Então, eu vejo que para oferecer o melhor para o outro, tu precisa estar muito bem para estar passando isso. Pelo meu ponto de vista, a partir do momento que tu não está bem, tu não deixa mais ninguém bem ao redor, né? Precisa disso. E o que é mais interessante também é que no estudar, né, vou colocar agora, eu trabalhei por 13 anos numa faculdade e eu nunca tive a oportunidade de fazer uma. E quando eu fui para o Bela Vi, né, quando eu comecei nessa parte da recepção ali, tu me incentivou. Eu lembro que a gente fez aquela reunião individual com um mapa de sonhos, né? E tu colocou esse aqui bem distante. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade um dia. Botou bem distante. Eu assim, por que um dia? Por que não vamos fazer isso acontecer o quanto antes? E na outra semana eu estava fazendo a faculdade. Matriculada. Então, eu me formei em marketing, né? E hoje eu faço 2 pós-graduação. Fui a única disciplinada lá em casa, porque eu fiz catequese, fiz crisma, eu sou a única que fiz tudo isso. Fiz ensino médio, fiz tudo isso bem certinho, sabe? Então, e aí fui e parei não fiz faculdade. Parou no ensino médio. Parei, porque daí engravidei, toda essa parte, né? E quando eu fui pro Bela Vi, que aí comecei a fazer os cursos de terapia, iniciação, alquimia, reflexologia, fiz também aí a formação, né, de terapia capilar. O da BT daí já, da BT. E aí isso me deixou, nossa, eu posso estudar de novo, né? Por que eu não vou continuar estudando se é uma coisa que eu gostava de fazer? E me sinto realizada nesse ponto, né? Tudo que a gente faz ali, eu acho que é para melhorar esse atendimento, né? Para te conseguir fazer uma venda que tenha retorno pro nosso cliente, né? Porque uma das preocupações que a gente tem, às vezes chega cliente ali e diz, eu quero levar um produto de cada da marca para trabalhar só com a marca. Assim, gente, calma, não. A gente freia o cliente, em vez de não é empurrar produto, é direcionar o produto certo, né? Isso. Então isso tu faz com muita excelência. Isso eu admiro muito, né? O teu trabalho de direcionar o profissional para o produto exato que ele vai conseguir vender, ter retorno e oferecer resultado para o cliente dele. Então é terceirizado, né? É mais difícil do que eu, profissional, escolher um produto para indicar para o meu cliente. Tu tem que indicar um produto para o profissional ter em estoque que atenda a demanda e a necessidade do cliente dele. Então, por isso que eu admiro muito todo o teu processo, porque teve que estudar muito para conseguir fazer essa orientação e foi muito legal. Eu tenho que ver a dor do meu cliente, né? Então, para ele ver a dor do cliente dele ainda. Né? Então, a gente faz a parte de mapeamento, né? Ver o que o cliente dele faz primeiro, tem a queixa maior, né? Entre os principais clientes, para a gente montar os kits em si do salão ou da clínica dele em si. Porque não adianta ele ter um monte de estoque e ele não vender, porque daí ele não vai voltar mais.